Boa noite, pessoal. Eu gostaria de lembrar que esse vídeo aqui ele é educacional, não significa que seja uma recomendação específica para ninguém aqui, tá bom? Esse vídeo está sendo disponibilizado pela Maestre Investment Group Ltd. E eu sou Eduardo Bogosian e vamos começar. Se alguém tiver algum problema vendo aqui o slideshow, me avisa, tá bom? A primeira coisa que vocês têm que saber sobre esse webinário é que não espere que vocês saiam daqui já sabendo, eu vou poder investir em tal instrumento, nesse aqui, naquele, tá? Isso aqui vai te dar uma ideia de geral, mas não é o suficiente para você começar a trabalhar só com isso, tá? Isso aqui é uma visão geral. A segunda é que, por mais que vocês entendam, ou espero pelo menos, né, que vocês saiam daqui entendendo sobre o assunto, é, não é uma qualificação para que vocês possam recomendar para outras pessoas algum investimento. Opa, boa noite. E a terceira é que, como eu falei, esse vídeo é educacional, então significa que não necessariamente o que está aqui, né, todas essas informações, vão servir especificamente para você, tá bom? Mas não é tudo ruim, né? Na vida a gente tem esse balanço. Ah, o que eu quero que vocês saibam desse workshopzinho que a gente está fazendo aqui é que, sendo que vocês entendam melhor como escolher um investimento. Que vocês chegam no banco e não vão ser apresentados com um título de capitalização e vão ficar, opa, parece uma boa ideia, o que não é nem de longe, tá? Eu quero que vocês possam tirar dúvidas, tá? Eu habilitei a função de perguntas aqui como perguntas anônimas, e então vocês podem fazer perguntas sem se preocupar, tá bom? E terceiro, que eu diria que é o mais importante, é que eu quero que vocês se sintam mais confortáveis com as suas finanças. O ponto desse webinário, o ponto do workshop, quando eu dou, ou quando é em formato de palestra, a ideia é que vocês sintam confortável com o dinheiro. Porque o dinheiro nada mais é do que uma ferramenta. Eu só estou dando algumas dicas de como você pode usar essa ferramenta mais eficientemente, né? Nossa, quanta gente já entrou, tá? Bem-vindo, pessoal, boa noite. Ok, bem, vamos começar falando de mim, porque além de bonito e humilde, eu também não sou narcisista. Eu sou Eduardo Bogosian, no momento eu sou o CEO da Maestre Investment Group Ltd. Eu comecei a estudar o assunto, né, finanças, investimento, em 2008 por causa da crise financeira, né? Então a gente estava lá com a maior recessão desde a Grande Depressão, então, assim, muita coisa estava acontecendo e tinha muita gente fazendo dinheiro com isso. Eu achei estranho, eu falei, ué, como é que tá todo mundo perdendo e tem alguém fazendo dinheiro? Eu quero entender mais sobre isso, né? E isso resultou em 2010 eu começar a investir meu próprio dinheiro com contas demo e algumas contas com pouco capital, mas meu capital. Dentro dessa minha experiência, eu participei investindo em derivativos, continuo investindo, a Forex, ações, títulos públicos, né, CDBs. Eu faço o planejamento financeiro pessoal, ajudo as pessoas que me procuram, né, e eu faço gestão de portfólio, a gestão do portfólio, no caso da Maestre. Falei, né, CEO agora no momento, e nós até patrocinamos a CADM, que é o evento da Semana Acadêmica de Administração lá na UNB. Ah, foi assim, foi uma experiência incrível. O pessoal de lá realmente está de parabéns. E assim, por último, a última coisa que eu queria colocar é que eu faço consultoria na área de análise da decisão. Por enquanto todo mundo sobre hoje. É, eu vou a partir daí da coisas mais mesmos. É, a, a, ti, a
essas coisas significam. Por exemplo, um bancário, né? Que é basicamente prestar dinheiro para o banco. Os pessoais fizeram isso também, né? Do dando uma uma das falando um dinheiro por podemos
a e é, ela vai e com sim, é, uma então um, e, é, então aqui embaixo. É, pouquinho, né? Nos muros, o que você consegue é, tempo para
por mais gravação e a meta né? Em finanças e colocar dessa forma, né? Então aqui eu coloquei um exemplo aleatório. Todo maior tem bastante
Eu coloco aqui já é, isso foi a venda, e tá tudo dentro de uma venda de contra isso, mesmo em
pode seguir essa não sei como tá para você aumentar. Essa feita Bloomberg sobre que a gente foi uma pessoa tudo é balança, né? É bem entre já está e ações só e a gente é dezembro
em ações, né, já tem a necessidade 15, né? Muito a aqui. Eu falei, é, para faz. Então, eu vou chutar aqui pelo menos mais, pelo amor de Deus, porque quando é de pessoas normais e nem não até os que seria mega yes. Literalmente
Mas é, eles fazer uma coisa da seu objetivo que eles jogam coisas do ele
Eles sempre esses aplicativos teriam uma. Deixa eu só. Ter dado. Melhorou? Nossa, sabe? Cadê o. É, é, mas isso pro seu depois quanto que
pequeno. Né? Sim. Então, tá. Mas, quanto que tá agora? Dia 8. De um negócio mais. Se você mora em Brasília, ou eu não sei como é São Paulo, mas Brasília é complicado. Custo de moradia, então quanto você gasta com aluguel, quanto você gasta com IPTU, né, energia, qualquer coisa que está ligada com a sua moradia, não deve passar que 25%, ou assim, no máximo 30% do quanto você faz. O que, assim, é muito difícil para muita gente, tá? Então, como eu falei, é mais coisa que vocês deveriam mirar, tá? É o seu objetivo. Aposentadoria, o recomendado é entre
10, 15%, 20% assim é o máximo para pessoas normais, né? E você salva isso do seu orçamento para ter a sua aposentadoria. Isso aqui é bom você ter um portfólio, né, que é ter vários investimentos diferentes para garantir sua aposentadoria, não colocar todos os seus ovos num cesto só, como eles dizem, né? Quando se trata de reserva, é sempre bom ter 3 a 6 meses de gastos. Esse é o recomendado, tá? Eu tenho colegas que eu sei que tem 2 anos de renda salvo. Mas isso você tem que lembrar, quando esse dinheiro está aqui, ele não está em outro lugar. Então, o dinheiro que podia estar rendendo, né, tá ali parado. Mas, assim, 3 a 6 meses de gasto é imperial. É muito importante ter, porque você pode ser demitido, você pode quebrar sua perna, você estava andando na rua, o carro foi, te acertou, e aí a pessoa não quer ficar enrolando na justiça, ou qualquer coisa que aconteça, seu carro quebra, alguma coisa que você precisa fazer um reparo. Cara, estourou um cano na minha casa. Você precisa ter dinheiro naquele momento. E pegar um empréstimo não é o ideal. O ideal é que empréstimo sirva como mais de último caso, tá? Então, 3 a 6 meses de gasto, tá, pessoal? Se vocês forem muito preocupados com dinheiro, 6 a 12 já é um número alto, mas eu não vejo por que recomendar mais que 12 meses para uma pessoa normal, só se você for, tipo, esse meu colega, mas ele tem um bom motivo para guardar tanto dinheiro. Esse aqui é o mais controverso dos pontos que eu coloco. Eu falo assim, evita gastar mais que 25 a 30% do limite do cartão. Cara, sempre me param e falam, poxa, mas se eu não gastar, não chegar no limite, eles não aumentam o meu limite. E, assim, eu sei que esse é o caso no momento, e, assim, também tem que saber que você tem que pagar a conta no mês que vem. Mas com a entrada da Experian aqui no Brasil, ela comprou a Serasa, se for ver a Serasa, ela tem basicamente o mesmo logo da Experian. E o que eles fazem? Eles falam que 25 a 30% é um limite bom para você usar do seu cartão. E você pode sempre pedir mais, você pode ficar dentro desse limite e pedir mais. Se você quiser colocar tudo no cartão, saiba que você tem que pagar esse dinheiro. Saiba que quando as empresas agora e para o futuro vão começar a olhar, vão falar, poxa, essa pessoa usa todo o limite do cartão, tipo, ela não consegue pagar, tem que ficar adiando, né? Então, tenha em mente esse valor. Sobre essas aqui, tá tranquilo? Essas regras, assim, regras de polegar, essas dicas, tá fazendo sentido? Alguém aqui discorda? Quem estiver vendo isso no YouTube vai poder colocar nos comentários, tá? Esse tempinho aí é para vocês descerem e mandar o comentário já, pá. Foi para perguntas? Cadê? Alguém tava escrevendo alguma coisa. Não precisa sentir, não se sinta angustiado. Pode liberar. Ok. Bem, aqui a gente tem essas regras gerais. Aí vamos falar, poxa, Eduardo, que legal, agora tô certo. Opa, chegou a pergunta. Massa, legal. Como começar essa reserva, né? Então, a ideia é que você comece a salvar uma porcentagem do seu dinheiro todo mês para criar essa reserva. Pode ser na poupança, qualquer coisa que você consiga pegar fácil. Então, esse é para investimento de baixo risco e alta liquidez. Tem que ser os dois, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu tenho aqui. Esse caso é um pouco alto, mas você pode colocar, por exemplo, 10% da sua renda e colocar, no caso aqui, o cara colocou em CDBs, né? Mas você pode colocar, tipo, 10% da sua renda na poupança, perdão, e você vai poder ver quanto tempo vai demorar para criar. No caso aqui, nesse cara, o cara colocando 15%, que é bastante, ia demorar 5 anos, tá? Isso não é para você fazer rápido, tá? Essa
é uma reserva que você vai criando com o tempo. Nesse tempo, seu salário vai aumentar, sua vida vai mudar. Mas, no caso, ele até colocou, na verdade, como parte do quanto ele faz. Então, assim, 10% todo mês você guarda para para criar sua reserva de emergência, tá bom? Beleza, agora a gente vai falar sobre o elefante na sala, né? A gente vai falar de quem já está endividado. Falei, poxa, tem um cara que pega um empréstimo a cada 4 anos, e isso já é ruim. Ixi, imagina eu agora que já estou endividado, né? Pois é, a gente vai falar de você agora. Se você já está endividado, vamos lá. A primeira coisa que você faz, primeira etapa, a primeira coisa que você faz é olhar seus gastos e rendimentos. Então, aquela planilhazinha que a gente fez, né, que vou tentar disponibilizar depois, é a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que entender o que está entrando e o que está saindo. A segunda coisa é entender o seu modo de funcionar. O que isso significa? Eu tenho um exemplo que foi um cliente meu. Eu sempre mudo o nome, gênero, eu tenho permissão para falar isso. Essa pessoa gastava muito, mas muito dinheiro com roupas. E, assim, essa pessoa chegou a ter, pelo menos a última vez que eu fiquei sabendo, mais de 100 mil reais em dívida de roupa. Você fala, poxa, tá fazendo o quê? Comprando Armani, né? Quem dera. O que acontece? Essa pessoa gostava muito de ir na loja e do atendimento. Era uma pessoa que já tinha a família, né, os filhos já estavam trabalhando, já tinham casa própria, e a pessoa se sentia muito sozinho e ia para essas lojas e gostava de ser tratado bem, sabe? Aquecia o coração. E ficava com vergonha de sair sem comprar nada. E eu sei que pode parecer besteira para alguns, mas era a forma dela funcionar. Então, assim, não adianta você fazer uma planilha e falar, eu não vou gastar com bar. Mas é parte de onde você mora, é parte da sua vida, é parte do seu trabalho. Não adianta. A melhor, o melhor orçamento que você pode criar é um que funcione para você, tá? Não vai ser um que é perfeito, né, no sentido matemático. É o que funcione para você. Aí vem as dívidas. Beleza, as dívidas, isso aqui é um grande ponto. Ordem de juros e não montante. Essa aqui também é um pouco complicado. O pessoal geralmente gosta de brigar comigo em relação a isso. Mas o que acontece? Quando você vai por ordem de montante, né? Você primeiro paga as que estão devendo menos em valor bruto, né? E depois as que têm mais em valor bruto. Por quê? Porque cada mês é uma dívida a menos que você tem para pagar. E no psicológico, isso te afeta. Você fica, poxa, terminei de pagar tal conta. Mas na sua conta, no final desse tempo, o que vai te machucar mais são os juros. E por último, é fazer então o seu orçamento agora, levando em consideração suas dívidas. Então eu gosto de fazer essa pergunta, tá? Eu não sei quão atualizado isso vai estar quando vocês virem esse vídeo, tá? Mas só para chutar agora no momento. O pessoal do chat, qual o país que tem a maior dívida pública do mundo? Alguém chuta? Brasil, Estados Unidos. Esses são sempre os primeiros a surgirem. Brasil e Estados Unidos. Parece, não parece? O Brasil está sempre ferrado. O Brasil está ferrado por causa dos juros, né? Estados Unidos, é verdade, é grande, mas na verdade é o Japão. Se a gente for olhar no Japão, isso aqui está um pouco também pequeno até para mim. Vou tentar dar um zoom aqui. Tá, o Brasil, vamos começar com o Brasil. Isso aqui é o dado de 2015, tá? Como eu falei, está um pouquinho desatualizado. Mas 66,23% era a razão entre a dívida pública do governo versus o GDP, né? Que seria o PIB. Estados Unidos, olha, opa, que susto, 104%, né?
A gente tem a Grécia com 176%, a gente sabe que a Grécia ainda está mal, e a gente tem o Japão, 229%. 229%. Essa dívida é muito, muito grande. Infelizmente não está aparecendo para mim aqui o valor. Não está aparecendo. Mas esse valor aqui é o maior. Mas o que acontece? O Japão tem literalmente título com juros negativos. Gente, pensa comigo. O Japão, para você emprestar dinheiro para ele, você tem que pagar para ele. Olha só o nível. Então, a gente pensa logo Brasil, Estados Unidos. Por quê? Ou Grécia? Por causa dos juros. Então, a gente vê que o montante é importante, sim. Mas os juros é o que realmente é a picada da cobra. Por assim dizer, né? Ai, oh, meu Deus. Legal, agora o Excel o meu PowerPoint já estava com raiva de mim, agora ele fechou. Vocês vão ter que ficar olhando para minha cara linda enquanto eu abro novamente. Só um momentinho. Alguém mandou uma pergunta. Ué, não? Cadê? A pergunta desapareceu. Só um momentinho, beleza. F5 e... Vocês já viram demais da minha cara. Minha cara, para vocês verem mais, precisam pagar, tá bom? Brincadeira, só um pouquinho pra gente esfriar um pouco aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver os dois nomes. O pessoal adora colocar nome estranho para as coisas, né? A bola de neve, que é você ir por ordem de montante, né? Então, a bola de neve, ela começa pequena, né? E vai ficando, vai descendo, vai pegando mais, vai ficando maior. Então, você começa pequeno e vai para o maior. Qual é o ponto dela? É pagar contas de menor valor, né? As dívidas menores e depois as maiores. Por quê? Porque você tem um efeito psicológico de ter menos dívidas. Então você está olhando para 5 notas de atraso. Você está olhando para 3, isso ajuda. Aí você tem um método avalanche, que é tipo, pá, o que está te batendo em juros? Quais têm os juros mais altos? Essas são que você vai pagar primeiro. O efeito final é que você vai pagar menos no fim das contas, tá? Então, assim, o ideal seria você usar o método avalanche. Eu digo ideal porque é o seguinte, se para você vai fazer muito mais efeito você tá vendo menos contas, pode ser que vale a pena você pagar mais por ter essa tranquilidade de conseguir pagar as contas. Como eu falei, eu estou falando o ideal, mas o ideal sempre vai ser o que funciona para você. Tá? Aqui, cadê o... Bem, aqui eu coloquei 2 exemplos, tá? E assim, esses juros são relativamente baixos aqui no Brasil, tá? Eu adaptei eles, mas olha só. Aqui a gente tem um bola de neve, né? Então você tem um cartão de crédito, você tem um empréstimo, outro cartão e outros 2 empréstimos, só para a gente considerar. Isso aqui é o bola de neve, tá? Então, o balanço original, quanto tempo demorou para pagar, né? E aqui, o que você pagou de juros. Total, 79 mil. Se a gente olhar para esse mesmo cenário, aqui só trocou a ordem, tá, pessoal? Mas os valores são o mesmo. 4.400, 4.900, 9.000, 12.200, 18.000. 4.400, 4.900, 9.000, tá? Mesmo valor. Mas esse no método avalanche, o que acontece? Aqui, você está pagando por ordem de juros. Quais que têm os juros mais altos? O que tem é o cartão número 2, depois o cartão número 1. E o que acontece? Você não só pagou mais cedo, como você também pagou bem menos. E assim, cara, isso aqui é um número que pode ser... Assim, esses são todos números e juros razoáveis. 79 mil, e ó, terminando de pagar em 2025, versus 42 mil e terminar de pagar em janeiro de 2023. Esse aqui, claramente, você vê que você paga menos. Mas, como eu falei, o melhor é o que funciona para você.
Aqui só um exemplo, né, para quem quer ver os dados. Sobre o método de pagamento de dívidas, para quem já está endividado. No final, você refaz o orçamento, tá? Alguma dúvida sobre como pagar a dívida que você já tem? Tá fazendo sentido? Ok. Vai me salvar. A ideia é essa, eu espero que sim. Porque senão a gente fica preso com dívida em cima de dívida. E assim, eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, uma taxa alta de juros para um cartão de crédito é tipo 17% ao ano, tá? Ao ano. Aqui no Brasil é fácil você ter tipo 17% ao mês. Então, assim, o Brasil, infelizmente, a gente tem uma posição bem mais vulnerável quando se trata de juros, tá? Esse aqui é um pop quiz, tá? Como eu falei, é a palestra que eu geralmente dou, então eu vou passar para um pouquinho rápida, tá? Se vocês errarem, coloca no chat aí, tá? Se vocês errarem, coloca nos comentários aí no YouTube. E vamos dar uma olhada. Primeira pergunta é: o que é risco? Risco, vamos ver, todo mundo acertando. Quero que todo mundo acerte. Se não acertar, tudo bem. Não tem problema. Mas é importante lembrar, vamos lá. O risco é a variação dos retornos. Não é o quão arriscado é. Ele pode ser arriscado e ter um risco alto, com certeza. Mas quando a gente está falando de risco, é isso. Não é a chance de você perder todo o seu dinheiro. A fronteira da eficiência. A gente sabe que a gente consegue limitar o nosso risco diversificando. Então, a gente investe uma parte na aposentadoria, na poupança. A gente coloca uma parte em título público, em outra parte em título bancário, outra parte em debênture. Essa diversificação. E a gente sabe que tem um limite, e esse limite é a fronteira da eficiência. O método envelope, que nada mais é que você colocar em envelopezinhos, né, o quanto você precisa gastar cada mês com o quê, né? No caso, não é uma boa ideia, fique claro, eu não estou falando para vocês ficarem com dinheiro, montantes de dinheiro em casa, tá? Em dinheiro em espécie. Até por causa do risco, né, de assalto, né? Serem qualquer arrombamento para pegar esse dinheiro. Mas é o método envelope que era utilizado antigamente que a gente melhorou e colocou agora no Google Slides ou no Excel. Quanto uma boa reserva de dinheiro para emergência? A regra diz 3 a 6 meses é um bom nível, 3 a 6 meses de gasto, ter salvo. Mas se você for muito preocupado, 6 a 12 meses no máximo já costuma ser mais do que o suficiente. Quanto do limite de crédito do cartão de crédito a gente deve usar? É bom se limitar até 30%. Perfeito, aí, ó, já mandou. Boa. Ó, eu vou dar uma olhada depois, vou pensar num prêmio para dar para quem está participando, assim. Voltando. Gasto com moradia. Quantos por cento da nossa renda mensal não deve ultrapassar com gasto de moradia? Mesmo que o cartão de crédito, né, 25 a 30%, só que do nosso orçamento, né? Isso inclui, sim, aluguel, IPTU, se você tiver que pagar, não tiver incluso, eletricidade, tá? É tudo isso, é gasto com moradia. E eu sei que não é todo mundo que consegue, tá? Mais uma vez, é o seu alvo. Em que ordem devemos atacar as nossas dívidas? Isso aqui foi de agora. Você já esqueceu, aí eu estou fazendo um trabalho muito ruim aqui. Mas a gente começa por ordem de juros. Ou, se não está dando certo para você, lembre-se, o melhor jeito é o jeito que funciona. Mas, se você conseguir, por ordem de juros, é o que vai te custar menos. O valor temporal do dinheiro, esse lá de trás. Nosso dinheiro não vale agora, o que vai valer amanhã ou depois. Aí, beleza, isso aqui assim, é o básico de finanças pessoais. Isso aqui é o que vai te dar base para quem está endividado sair das dívidas e quem não quer se endividar
como ficar fora, ou pelo menos evitar. E como é que vocês estão até agora, gente? Vocês estão com alguma dúvida referente a isso? Que a gente vai mudar de assunto agora, a gente vai entrar na área que eu tenho mais interesse, a área que eu gosto mais de trabalhar, investimentos. Tranquilo, ok. Qualquer coisa vocês podem, ou no YouTube, deixar mensagem no comentário que eu vou tentar responder, ou falar comigo depois, tá? Tá. Eu vou falar agora sobre investimentos, que é a parte que eu gosto. O que acontece? Vamos lá. Aqui a gente tem alguns tipos comuns de investimento no Brasil, mas agora eu vou ter que meio que desfazer algo que eu ensinei a vocês a fazerem. Quando se trata da sua conta corrente, você deve olhar com frequência. Seu investimento, você não deve olhar com frequência. Enquanto a sua conta corrente, você deve olhar aí 3 vezes por semana, assim, né? Em média. Sabe quanto tempo? Aliás, eu quero ver se alguém consegue adivinhar. Sabe com que frequência você deve olhar seus investimentos? Ó, eu sou um cara que investe na bolsa de valores, tá? Eu sou um cara que, assim, se você me vender um derivativo, apostando no tempo, tipo meteorologia, eu vou. Caraca, não. Ainda não, tá muito rápido aí. Ó, para quem tá vendo depois no YouTube, falaram aqui 1 mês, 2 vezes ao mês ou de 3 a 6 meses. Você deve ver seus investimentos no máximo 1 vez ao ano. Olha que loucura. 1 vez ao ano é o recomendado, no máximo 1 vez ao ano é o recomendado para investimento. Por quê? Vocês lembram como a gente falou? Aproveita, vai no dentista e aproveita e vê os investimentos, exato, 1 vez ao ano, no máximo. Por quê? A gente descobriu um comportamento chamado aversão míope à perda. O que acontece? Se você olha com frequência os seus investimentos, especialmente os que têm um risco maior, uma variação maior, você sente mais desconfortável com essa situação. E a gente tem uma coisa que era um mistério até uns tempos atrás, que era porque as pessoas preferiam a poupança nos Estados Unidos, né, preferiam a poupança ou o tesouro público, né, do que o mercado financeiro, sendo que a gente sabe que quanto maior a variação, maior o retorno. Tanto que, se eu estou me lembrando dos números corretos, eles tinham um retorno maior nos investimentos no mercado especulativo, 8%, 8 pontos percentuais a mais que se você tivesse no tesouro público. Mas o que acontecia? A pessoa via o tesouro público e fazia isso. Via todo mês, via 2 vezes ao mês. Mas, a partir do momento que ela ela olhava 1 vez ao ano, foi que ela começou a ver com maior igualdade o que esses dois investimentos realmente eram. Então, vamos falar do que a gente tem aqui no Brasil. No Brasil a gente tem poupança, tem CDB, LCI, LCA, ações, tem... Acho que eu ia falar que tinha que acompanhar cada hora, 1 vez ao dia. É verdade, esse é um mito. Todo mundo, é sério, as únicas pessoas que não falaram isso para mim em uma apresentação ou pessoalmente foram pessoas que já investiam há muito tempo ou que já conheciam finanças comportamentais. Mas todo mundo tem essa ideia de que investimento você tem que estar acompanhando constantemente. Quando na verdade é exatamente o contrário. Você tem que entender o que é o investimento antes de entrar. Depois que entrou, você vê no máximo 1 vez por ano. O que é muito contraintuitivo, né? Mas a gente começa a ficar muito preocupado quando a gente vê aquelas quedas. É fenomenal, a gente vê uma queda. Não, mas finanças comportamentais foram 2 psicólogos, eles ganharam o prêmio Nobel em economia pela descoberta deles. Então, assim, realmente, o quanto mais constante você vê os seus investimentos, maior vai ser sua aversão ao risco. E o que acontece? Em vez de você estar ganhando 10% ao ano, né, por exemplo, você está lá junto com o resto do pessoal ganhando 2% ao ano. Então, a partir do momento que você muda
e coloca em 1 ano, você começa a ver os dois como realmente são. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre o que tem no Brasil. A gente tem vários diferentes, mas a maioria disso é lixo. LCI, LCA vai te render o mesmo um CDB, mas ele vai falar que você tem um tempo mínimo de investimento mais longo e vai te custar mais dinheiro. 100 mil reais, por exemplo, um aporte mínimo, um mínimo para começar a investir, né? Então, eu digo, essas coisas não vão valer muito a pena para você. Se você tá com dinheiro, quer investir, você tem a poupança que, pô, a poupança, eu sei, mas a poupança tá rendendo tipo 6,4% ao ano, algo assim, e o Selic só um pouco acima disso. Então, quando você leva em consideração os impostos que tem que pagar, o que a gente tem que estar dando uma olhada? Poupança, a gente tem o Nubank ele faz um bom trabalho disso. Tem títulos públicos e privados, né? Se o, se o pessoal aqui da Livestorm cooperar comigo. Título público, título privado, né? Título privado vai ser o quê? Título de empresa, debenture. Eles vão ter um rendimento legalzinho, a gente consegue ver 110% do CDI, né? Já começa a valer mais a pena. Ações, o Brasil está começando a ficar mais consistente, está começando a ficar mais transparente. Então, ações está começando a ser algo. Futuros, como tem muita gente que mexe com produto agrônomo, né? Futuros pode ser algo que você pode estar andando. Forex, eu meio que fui pressionado a colocar, tá? Porque ele geralmente é alavancado, então é assim, alto risco mesmo. E a gente tem índice, que índice nada menos é que acompanhar o mercado, acompanhar a economia de uma forma geral. Esses são o que eu diria. O resto, a gente tem debentures, mas não o que a gente viu, esse aqui é um outro debenture, tá? Fundos de investimento, título de capitalização é absolutamente horrível, rende menos que a poupança e ainda deixa seu dinheiro preso. Eu realmente não recomendo. Então aqui, ó, esse aqui eu tenho que colocar esse aviso, porque é complicado. Vamos lá. Massa, o que é Forex? Verdade. Eu nem falei sobre Forex. O que é Forex? Forex é um mercado cambial. Você faz o seguinte, tipo, você acha que o dólar vai valorizar contra o real. Aí você vende você compra um e vende o outro. E você acha que vai cair, aí você faz o oposto. É operar no mercado cambial. Tem muita gente que participa disso, muita gente da faculdade, inclusive, que participa. Então, também não vou falar que não tem nenhum mérito, mas Forex seria isso, o mercado de câmbio, moeda estrangeira. Aí, esse aqui é meio que um resumão de como você faz para investir. Legal, né? É o resumão, tá aí. É a cola, é o que você leva debaixo da carteira, você coloca, escreve na mão, porque essa aqui é a forma mais simplificada de que você fazer com investimento. Quando você investe, você precisa levar em consideração algumas coisas, tá? Vou falar de duas. A primeira é a liquidez, então o quão rápido você consegue transformar esse investimento em dinheiro, tá? E a segunda é o, o, o prazo que você tem para manter esse dinheiro. Se esse dinheiro é, por exemplo, a sua reserva de emergência, dinheiro que você pode precisar a qualquer momento, o que você vai fazer? Você não vai colocar em tipo um CDB ou um título público. Você vai colocar na poupança, você vai colocar na no conta, porque esses são investimentos de alta liquidez. A hora que você quiser transformar em dinheiro, você transforma em dinheiro. Mas o que acontece? Se você fica com esse dinheiro parado 1 a 5 anos, ou pior, 5 ou mais anos, você está perdendo dinheiro, você começa a perder dinheiro. Se você consegue deixar esse dinheiro parado, você pode assumir um risco maior. Então a gente vai então, curto prazo. CDB vale a pena? Não, o CDB tem no mínimo, assim, acho que 3 meses um horrível, tipo, que perde para poupança no momento. Título público, você tem que estar fechado um ano. Um LTD,
ao ano, sei lá, 10. Esse caso, quando eles uma grande milhões. Exato. Estão vendo a facu com certeza, mas é, você ajudar a sua família, ajudar até a própria economia do seu país, que é surpreendente. Mas para a gente não atrasar demais, genérico. Isto não é uma recomendação. Por que isso aí tá grandão aí? E a liquidez? Pois é. Cada um desses fundos, esses títulos, debêntures, cada um deles vai ter a sua própria liquidez. Os fundos da Maestre, por exemplo, o que acontece? O seu primeiro mês, o dinheiro tem que ficar parado lá. Por quê? Porque o recomendado é você investir com no mínimo um ano em mente. Então é para evitar que as pessoas fiquem muito assustadas. Então já não dá para um fundo de emergência. Isso aí vai mais para poupança, vai para não conta. E os impostos? Cada um vai ser taxado diferente. O quanto mais tempo você deixa algo investido, menor é o imposto, né? A gente tem uma tabela progressiva que diminui com o tempo. Algumas coisas são fixas, né? Mas outras diminuem com o tempo. E o seu perfil de risco, essa aqui é excelente. Cada pessoa tem uma aversão ou uma propensão a risco diferente. Eu, por exemplo, eu não me importo nem um pouco com risco. Se for para apostar em meteorologia, eu aposto em meteorologia, sabe? Eu não tenho o mínimo problema com isso. Agora, tem gente que se assusta facilmente, né? Que não tem tanta experiência no mercado, não investiu muito. Então, esse tipo de pessoa pode não se adequar perfeitamente a esse gráfico. E os seus objetivos. Outra coisa, poxa, não adianta nada você colocar em 5 anos o seu dinheiro que você quer gastar em um ano, que você quer fazer uma viagem, né? Não faz sentido para esse objetivo. Tá? Então, e a situação econômica, outra coisa, como é que está a economia do país? Então, assim, esse gráfico aqui eu vou deixar para vocês tirarem print, quem quiser tirar foto, desenhar por cima no caderno, fica à vontade, tá? Mas sabe que isso é genérico e pensem, né, antes de agir com qualquer coisa. Pensem, conversem com alguém, seja comigo, seja com outro profissional da área, tá?
mas, como eu falei, genérico tem muita coisa a se considerar. Tudo tranquilo com o gráficozinho de tempo versus risco? Sim, sim. Massa. Beleza, ok, perfeito, perfeito. Fundos do banco A ou banco B? Eu adoro esse gráficozinho. Fico olhando pro gráfico. Adoro esse. Tanto faz, tanto faz. Eu tenho Vamos comparar dois fundos. Esse aqui eu comparei o BB Cambial de 2015 a 2016, né? E o Itaú Private, Privaté, não sei como é que eles gostam de pronunciar, Câmbio Cambial. Porque eu também não sei. E a Bovespa, né? Porque a Ibovespa é algo importante para saber da economia. Vocês estão vendo como eles andam praticamente colados um no outro? Vocês estão vendo como é literalmente o mesmo investimento? Por quê? Porque banco compra a recomendação, executa a recomendação e é isso. Tipo, é muito difícil você ter dois fundos com objetivos ou instrumentos similares e eles serem um melhor do que o outro. Quando a gente tá falando de banco, assim, banco popular, tô falando de Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, banco grande, Caixa, né? Um banco menor, às vezes, tem algumas coisas melhores. O Banco Inter, banco assim desse tipo, vai ter umas opções melhores. Mas olha isso, gente. Cadê a opção de zoom? Vou até dar um zoom aqui. Olha isso, gente. Isso aqui é 1 para 1. Não tem como se falar que isso aqui é significante para eu abrir uma conta num banco em vez do outro. Então, assim, fundo, eu vou com certeza falar, ou dar uma olhada nos da Maestre, que são os meus, né? Mas vejam também de outros bancos que não são esses bancos grandes para investir em um fundo. A gente está falando do Zuckerberg, né? Um cara bem popular na minha apresentação, não tão popular na internet com algumas coisas. Mas ele disse uma vez, aparentemente, que o maior risco é não tomar nenhum risco. No mundo que está sempre mudando e mudando rápido, a única estratégia que é garantida a falhar é não aceitar nenhum risco. A gente pode até pegar de Darwin. Quem sobrevive não são os mais fortes, nem os mais inteligentes, mas os que são mais adaptáveis à mudança. Então, eu gosto de deixar essa mensagem aqui no final, porque eu acho que ela resume muito bem a vida. Tipo, a gente pode ficar na nossa bolinha, mas quando a gente sai dela é onde está a vida. Então, eu gostaria de pedir, né, que vocês conheçam os fundos da Maestre, né? Claro que eu tenho que falar, conheço vários fundos, mas nesse caso especial eu estou convidando a conhecer os fundos da Maestre. É só nesse site www.investmaestre.com, né? E tem a opção em português lá, né? É só clicar em português ou na sua língua de preferência. E conheça nossos fundos, que temos ótimos fundos que não vão fazer parte do vídeo no YouTube.